Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso curso, né, com JavaScript manipulando DOM, eu vou colocar aqui um comando que eu acho que é muito interessante e ele tem algumas variações, né, mas você pode aplicar ele para diversas formas, tá? Enfim, é aquele negócio que eu sempre falo, né, depende um pouco da sua criatividade, tá bom? Inclusive tem gente que faz jogo com esse comando, né? Que ele é bastante utilizado. O que que é? É o scroll to, tá? Esse scroll to, o que que ele faz? Ele te leva para algum lugar na página, né, então você tem uma coordenada X e uma coordenada Y, e você vai para algum lugar da sua página. Então, por exemplo, tem gente que tem páginas, né, não sei se vocês já perceberam, que quando você clica no link, ela só tem uma página, né, uma página simples, e aí quando você clica no link, ele vai na mesma página, ele rola o site até determinado local da página e mostra o conteúdo, né. E, enfim, tem várias formas de aplicar isso, mas eu vou aplicar aqui um que eu acho que é bem direto, assim, então talvez seja a primeira aula que eu traga um recurso de fato que você pode aplicar ali diretamente para o seu site, que é aquele link que normalmente a gente coloca lá embaixo para ele voltar para o topo da página, tá bom? Então isso daqui ele é em JavaScript, né, lógico, então continuando aqui com o nosso curso, né, eu vou fazer a mesma coisa, tá, vou criar um arquivo .html, vou criar um arquivo .js, né, JS, vai ser nosso JavaScript, vou criar nossa estrutura padrão, tá, vou colocar a padrão, vou fazer a referência ao nosso script, certo? Então vai ser aula 8, né, .js, tá? Então já tá ligado, tá tudo bonitinho, certo? O que que eu vou fazer? Então eu vou criar aqui uma div, né, uma div normal, né, só para a gente se localizar aqui, saber que essa div é o topo do nosso site, certo? Essa div aqui é o topo do nosso site. E nela eu vou colocar aqui eu vou aplicar um estilo nela, né, não é legal fazer isso daqui, tá, mas eu só estou fazendo só para dar o exemplo aqui, né, então eu vou colocar que essa div, ela tem uma altura mínima de 2000 pixels. Por quê? Porque se eu criar essa div pequenininha, né, sem dimensão, ela vai o nosso recurso não vai funcionar, né, porque ela vai esse botãozinho aí voltar para o topo, ele vai ficar praticamente no topo, então não tem como mostrar, tá, então só mais por causa disso. E aí eu vou criar um footer, tá, então quem sabe HTML5 aí é a parte que normalmente a gente coloca o nosso rodapé, né, e vou colocar aqui, ir para o topo, certo? Vai ser esse dentro aqui, eu vou fazer de uma forma melhor, eu vou fazer aqui, vou fazer um botão, tá? Eu acho que um botão é mais interessante. Então fica aqui button, certo? Dentro do button eu vou colocar, poderia colocar um botão do Bootstrap aqui também, alguma coisa, né, vou colocar um botãozinho normal, é só para exemplo mesmo, tá. Então eu coloquei um botão ir para o topo, no nosso footer, e coloquei uma div que está escrito topo, tá. Então vou mostrar para vocês como tá até agora, pra vocês saberem. Deixa eu ver. Ó, então tá topo, né, e o botão ir para o topo, tá. Então por isso que eu criei essa div grandona, né, pra gente saber como que funciona, né, para dar o efeitinho legal, certo? Então já criado os dois, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu JavaScript, certo? E aí eu vou criar essa função, né, que ela chama scroll to, né, que é rolar para, um negócio assim, né, te leva para algum lugar da página, certo? É basicamente isso que ela vai fazer aqui, ela vai te levar para algum lugar da página. E aí eu vou criar uma função, certo? Então eu vou criar uma função que eu vou chamá-la de função topo. Pode ser qualquer coisa aqui, né? Mas eu vou colocar função topo para ficar mais entendível, tá bom? E aí o que que eu vou fazer? Vou chamar window, certo? Scroll window, porque é a janela, né, que eu estou trabalhando com a janela. Scroll to,
tá? Pessoal, é aquilo que eu falo, né? Nem sempre a gente decora esses códigos, tá? Então, o ideal é que vocês sempre consultem o manual lá do JavaScript, ou entrar na página da Mozilla, na parte de developers, né? Tem outros lugares também, tem um site do ECMAScript, enfim, tem vários lugares para vocês, quando precisarem fazer algum tipo de consulta, tá? Então, raramente vocês vão decorar isso daí, eu não conheço ninguém que decorou até agora, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, né? Então, eu vou mandar um comando aqui para a minha janela, né? Que ela role até, né? Scroll to, né? Até para onde? O topo 0, que eu quero ir lá para o meu topo, lá em cima, certo? E left 0, né? Vou te falar o porquê do left. Left 0. O left 0 é isso daqui, ó. É nesse canto aqui, ó, né? Porque quando a gente... o topo 0, né? Ele vem aqui, ó. Aqui. E o left 0, ele é aqui na esquerda, né? Se eu quisesse que ele fosse para o outro lado, o left é alguma coisa, né? Enfim, aqui eu posso colocar outros atributos também, além do left, né? Mas como eu quero que fique bem à esquerda mesmo e no topo, então eu coloco lá no código left 0 e top 0, certo? E tem um outro comandinho aqui que chama behavior, né? Esse behavior, ele é a velocidade, né, que eu quero que vá o meu que eu quero que vá essa minha função, certo? Então eu criei a função é essa, né, top 0, left 0 e behavior eu coloco um alto, né? Então, quando eu executar lá, eu atualizei, aí eu vou lá embaixo no meu topo, certo? Aí eu cliquei aqui, não, ainda não. Tem mais um detalhezinho aqui que eu tinha esquecido. O botão, né? Eu preciso colocar uma ação para esse botão, né? Porque é ele que vai ir para o topo, certo? E aí, se vocês viram, se eu não me engano, uma atividade que a gente fez, que é uma atividade de fazer o vídeo em HTML5, né? Todo botão que eu colocava uma função, eu precisava colocar esse onClick, né? Que esse onClick ele vai fazer o quê? Ele vai chamar aquela minha função topo, né? Então, eu venho aqui e chamo minha função topo. Certo? Então, meu botão ele está configurado com essa função onClick, que ela vai chamar a função topo que está lá no meu JavaScript, tá? Funciona assim. Vou atualizar de novo. Agora, eu estou aqui, ó, cliquei em topo e foi para o topo, certo? E aí eu posso modificar isso daqui, né? Eu posso colocar aqui como smooth, né? E aí, quando a gente atualizar, eu vou colocar aqui, ó, clicar em topo e ele vai devagarinho, né? Ele diminui a velocidade, tá? Quando eu coloco alto, ele vai rápido. Quando eu coloco smooth, ele vai devagar. Usa smooth, pessoal, que eu acho que é mais interessante, porque se você tiver com site, né? Essa velocidade aqui, é legal que você faça aquele que percorra o seu site mais devagarinho, eu acho mais interessante, fica mais legal e feitinho. Certo? E assim, usem a criatividade, né? Vocês podem criar aqueles sites que a gente chama de single pages, né? Que é uma página só, e dentro da própria página você coloca várias seções, né? E em cada seção você coloca um conteúdo. E aí, quando você clica lá no menu, ele vai direto para o conteúdo dentro da própria página. Então, é uma ideia, tá? Tem gente que usa isso aqui para fazer jogo em JavaScript, é um comando muito utilizado. Enfim, o céu é o limite. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até uma próxima aula, ou não. Até mais. Tchau, tchau.